e por estar integrado neste painel com tão ilustres personagens aqui da praça, porque isto de ser bióloga frustrada só um bocadinho por acaso andar nestas áreas do ambiente é complicado para fazer esta comunicação. Eu escolhi, digamos que a minha proposta vai no sentido de que os socialistas não esqueçam os oceanos nesta agenda verde para a Europa. E que não deixem acontecer nos oceanos a mesma corrida completamente incrível aos recursos, a sua exploração completamente insustentável, a irracionalidade do consumo que fizemos e a ignorância do impacto ambiental com que fizemos tudo isto na terra firme. Portanto, minha contribuição é que não deixem acontecer nos oceanos aquilo que nós fizemos em terra firme. Porque na União Europeia há mais, digamos assim, oceano do que terra firme. Desde o Ártico, o Mar do Norte, o Báltico, o Atlântico, o Mediterrâneo, a União Europeia está rodeada por oceanos e mares de uma dimensão extraordinária a nível mundial. E se nós conhecemos mal o que se passa à superfície das águas, conhecemos ainda pior o que se passa abaixo dessa superfície e praticamente só há muito pouco tempo começamos a perceber alguma coisa do que existe mesmo nos fundos do mar. E, portanto, nós hoje sabemos que o conceito de que o oceano, portanto, deve ser abordado de uma forma pluridisciplinar e integrada, ou seja, não pode cada um andar a estudar um bocadinho do oceano, porque tudo está relacionado com tudo. Portanto, só de uma forma integrada e pluridisciplinar, multidisciplinar, é possível abordar a questão dos oceanos. Quer pela dimensão que eles têm, quer pela diversidade dos recursos do meio marinho, quer porque é necessário envolver na sua gestão decisores políticos, as empresas, os cientistas, as organizações não governamentais, os pescadores, os habitantes das zonas costeiras e, obviamente, os cidadãos em geral. Em paralelo, os dados de que nós dispomos apontam que, a par dos benefícios derivados das atividades marítimas, para uma aceleração do impacto negativo sobre o oceano causada direta ou indiretamente pelos modelos de exploração e desenvolvimento que caracterizaram a Revolução Industrial e que ainda se mantém. Por outro lado, a pesca excessiva e indiscriminada, a poluição e a contaminação das águas e a concentração de pessoas e atividades nas zonas costeiras afetam notoriamente a qualidade de vida das populações e põem em risco a sustentabilidade da exploração dos recursos marinhos, incluindo os que estão diretamente ligados à alimentação e à sobrevivência da humanidade. É hoje claro para toda a gente que o oceano, tal como há 2 séculos atrás julgávamos que eram as florestas e os continentes, o oceano não é infinito nem é inesgotável. E hoje sabemos mais, que o homem é capaz e tem capacidades, pelo poder dos seus conhecimentos e pelos avanços tecnológicos que conquistou, é capaz de interferir nos processos bioquímicos essenciais para a manutenção da sociedade humana. E é também muito claro que as alterações climáticas são condicionadas pela interação entre a atmosfera e os oceanos e que os dados causados pelas alterações climáticas provocaram já danos que são visíveis em muitas áreas do mundo. Portanto, também nos oceanos, o desejável equilíbrio entre o funcionamento dos sistemas naturais e as necessidades da sociedade humana encontram-se em risco, de forma cada vez mais acelerada e mais evidente, ameaçando a segurança, o trabalho, a alimentação e as condições de vida de uma parte muito significativa da humanidade. É evidente que a União Europeia desenvolveu, e sobretudo nos últimos anos tem estado muito atenta à questão da gestão dos recursos marítimos. E está claro já que a futura política comunitária, portanto da União Europeia, para o oceano, repousará-se numa visão integrada, baseada numa coordenação política e numa coordenação institucional e sobre um suporte científico e tecnológico muito sólidos. E assim, a gestão dos oceanos e das zonas costeiras não é mais atualmente considerada de um ponto de vista puramente setorial, mas sim no seu conjunto. A política definida repousa sobre 2 pilares. De uma parte, a Estratégia de Lisboa, que visa estimular o crescimento e uma melhoria qualitativa e quantitativa do emprego na União Europeia,
baseadas na excelência no domínio da pesquisa, da qualidade dos conhecimentos científicos e tecnológicos, e sobre o acesso apropriado à informação. E, do outro lado, um outro pilar, que é a defesa e a promoção do Estatuto de Biofísico do Oceano e dos seus recursos. Num contexto comunitário, portanto, a criação de grandes ecossistemas marinhos e de regiões ecológicas foi igualmente aprovado. Realizou a Rede Natura e as zonas marítimas protegidas, de que ouvimos falar, volta e meia, nos jornais, mas que são extremamente importantes para a preservação dos oceanos, são também instrumentos úteis à salvaguarda da biodiversidade. Nas últimas páginas do Livro Verde, que é uma publicação da própria União Europeia, podemos ler o seguinte: à medida que os europeus tomarem consciência das ligações e das interações que existem entre os mares e oceanos e as numerosas atividades marinhas, assistir-se-á não somente a uma melhoria da elaboração de políticas, como também à descoberta e à exploração de possibilidades novas, mas igualmente à emergência de uma visão comum do papel dos oceanos nas vidas e na riqueza do património sobre o qual podemos construir um futuro marítimo extremamente prometedor. E o Livro Azul, que aparece na União Europeia depois deste Livro Verde, põe em evidência que nesta nova visão dos mares, e sublinha que a sua relação com os oceanos chegou hoje a uma espécie de encruzilhada de caminhos. Com efeito, os nossos conhecimentos técnicos e científicos são atualmente muito numerosos, muito mais numerosos que eram há uns poucos anos atrás, e, portanto, possibilita-nos uma exploração acrescida dos recursos oceânicos, o que nos conduz, igualmente, à existência de conflitos quanto à utilização desses recursos e, portanto, à sua deterioração, com todo o impacto que isso tem no ambiente e, por consequência, à diminuição dos próprios recursos. Portanto, os países comunitários têm nisto um papel essencial. Eu penso que estão a traçar linhas muito concretas, no bom sentido, sobre a nova forma de exploração dos oceanos, e isso é um elemento essencial a manter no Livro Verde a partir do próximo ano. Nós temos aqui ao lado o Atlântico Norte, e é extremamente importante ver-se o que é que se passa no Atlântico Norte para perceber o que é necessário fazer para que os oceanos mantenham todas as potencialidades que têm, enormíssimas, de fonte de recursos, se nós queremos manter o nível de bem-estar e desenvolvimento que conseguimos a partir dos recursos terrestres, mas se não queremos cometer todos os erros que cometemos na exploração dos recursos terrestres. Só para vos dizer assim, o Atlântico Norte tem problemas grandes, mas também mostra todas as potencialidades dos oceanos. Problemas de poluição e contaminação. Toda a gente conhece o caso dos petroleiros, o que fazem quando há acidentes, mas também quando lavam os seus depósitos. Mas não é só isso. Os petroleiros e todos os barcos têm uma tinta, é uma coisa muito curiosa, não sabia isto, mas a tinta com que é revestido o casco, que é para evitar que os organismos marinhos se fixem, é altamente poluente mesmo em pequenas qualidades. Nós temos quantidades enormes de navios a passar continuamente, e mesmo que não deitem uma gota de hidrocarboneto para o ar, estão a poluir através das tintas que fazem parte da pintura dos cascos. Mas também sabemos que muitas vezes o Atlântico é considerado como uma lixeira. Atiramos tudo, não só o que vem pelos rios abaixo, não só o que escorre das zonas costeiras, mas também depositamos resíduos nucleares. No Báltico, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, foram depositadas armas químicas que estão em contentores que hoje, ao fim destes tempos, seguramente não estão em boas condições, e há países que recusam dizer o que lá está e exatamente onde é que está.